Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos falar de um livro muito interessante, muito bacana, que é O Alto da Barca do Inferno. Um livro que já apareceu em vários vestibulares, tem muita gente que precisa ler no colégio e nas escolas, em geral, fazer prova, então vale a pena você dar uma atenção especial, porque aqui nós vamos contar história, explicar, analisar aí o que esse livro tem de importante, né? Por que esse livro é tão lido, por que aparece tanto nos vestibulares, nas provas, enfim. Nós estamos falando de Gil Vicente. O Gil Vicente é o criador do teatro em Portugal, né? Vamos pensar que nós estamos aqui numa baixa Idade Média, esse livro é datado de 1514, e o Gil Vicente, então, ele vai encabeçar aí as duas novas modalidades de teatro que se cria em Portugal na Idade Média, em detrimento daquilo que se tinha de teatro até então, que era o cânone clássico, né? Pensando na tragédia e na comédia. Gil Vicente vai bastante nessa onda do que é a sátira, portanto a comédia, e vai trazer isso para a localização medieval, né? Pensar que o humanismo, o momento literário em que o Gil Vicente faz parte, se dá na passagem da Idade Média para o Renascimento, né, ali na Baixa Idade Média, e ele vai trazer tanto elementos medievais, como a crença de Gil Vicente na providência divina, já as questões racionais e crítica aos comportamentos humanos que o racionalismo renascentista vai apresentar. Então é um momento de transição, lembrar que o humanismo não é uma escola literária, e o Gil Vicente é sem dúvida a figura mais importante, né? Ele começa na corte portuguesa ali com uma peça de teatro em homenagem ao nascimento do príncipe, né, o monólogo do vaqueiro ao alto da visitação, e depois vai se destacar com a trilogia das barcas, né, o Alto da Barca da Glória, o Alto da Barca do Purgatório e o que nós estamos falando aqui hoje, o Alto da Barca do Inferno. Gil Vicente, claro, escreve em poesia medida velha, então a metrificação da estrutura dialógica do gênero dramático criado aqui no texto é medida velha, portanto as redondilhas de 5 ou 7 sílabas, na maioria das vezes em 7 sílabas, poéticas. As rubricas vão marcar o diálogo dos personagens, né? Gil Vicente criou essas novas modalidades medievais que são o alto e a farsa. O alto tem fundo religioso e a farsa é uma crítica de costumes, mas ambos, tanto o alto quanto a farsa, estão sempre satirizando, criticando, enfim, os comportamentos reprováveis, né? Vale dizer que tem uma máxima em latina que caracteriza o Gil Vicente, né? Ridendo castiga timores, né? Rindo se castiga a moral. Bom, vamos lá para o Alto da Barca do Inferno, né? Esse livro, então, é muito interessante, engraçado, no fim das contas, porque ele vai colocar um dedo na ferida dos tipos sociais, ou seja, os sujeitos que em sua unicidade representam um valor coletivo, mas sempre sendo criticados em sua individualidade. E nas alegorias, né? A alegoria seria um maniqueísmo subjetivo, onde ele vai apontar, no fim das contas, o juízo de valor a partir da ideia de bem e de mal, aqui no caso, a barca do inferno, né, guiada pelo diabo, e a barca do céu, guiada pelo anjo. Tudo bem? Bom, então o alto da barca do inferno, eles estão ali num espaço onde as pessoas morreram, estão sendo recebidas para entrar, ou para ir para o inferno ou para o céu, né? Para entrar na barca do anjo ou na barca do inferno, né? E o mais interessante é que a maioria das pessoas que aparecem por ali tem certeza que vão para o céu, né? São pessoas que durante a vida tiveram algum poder, alguma posição social, mas que no fim das contas foram pecadores, né? Primeiro que aparece por ali é o fidalgo, né? O fidalgo, um sujeito da nobreza, que no fim das contas ele fala, já vai, as pessoas, é engraçado, as pessoas já vão indo para o céu, né? E o fidalgo vai ser enfiado ali na barca do diabo, ele vai falar, não, ele tenta argumentar, não, eu em vida deixei pessoas rezando por mim, e se tem alguém rezando logo, Deus está olhando por mim. Não, meu amigo, você foi um pecador, um tirano, um luxurioso, né? Aí depois ele chega pro diabo e fala, não, tem uma pessoa, tem minha amada, ela gosta de mim. Aí o diabo diz para ele, ó, meu amigo, você acha que ela gosta de você, mas ela tem outro, tá? Então, o Gil Vicente, ele vai colocando o dedo na ferida da moralidade social, né? O próximo que aparece por ali vai ser o agiota. Bom, quem não sabe que um agiota é aquele sujeito que empresta dinheiro a juros. Você imagina um agiota sendo recebido. É óbvio que ele vai para o inferno, tenta subornar o diabo, né? Diz, tem dinheiro em vida, mas no fim das contas, a sua avareza, a sua ganância vão fazer com que ele seja mandado para o inferno. O terceiro a chegar é uma figura importante na história, é o parvo. O parvo é o homem mais simples, né? Considerado ingênuo, tolo, e ele não porta instrumentos de sua culpa, ou seja, instrumentos de sua
ação de moralidade denegrida em vida. E ele, por ser um homem simples, ele vai meio que indo assim para o inferno. Aí o anjo fala, não, meu amigo, você, olha só, você cometeu pecado sim em vida, mas os pecados que você cometeu, eles são muito mais prejudiciais a você mesmo do que aos outros. Pode ir para o céu. Olha que interessante. Então o Gil Vicente manda para o céu justamente o sujeito que é o ingênuo, né? Aquele que é o homem mais simples, o homem do povo. Tudo bem? Bom, depois do parvo, quem vai chegar vai ser o sapateiro. O sapateiro também vai direto para o inferno, um sujeito que enganou muitas pessoas, portava ali os instrumentos de sua culpa também, os seus instrumentos da sapataria, vai para o inferno, tá? O sapateiro enganou, cobrou juros abusivos, aquelas coisas todas e vai para o inferno. Depois do sapateiro, quem chega é o frade, percebam, olha que interessante, um representante da igreja, né? Imagina o Gil Vicente em pleno fim de Idade Média ali, mandando um frade para o inferno. Mas perceba, ele não está atacando a igreja, ele está atacando o comportamento imoral desse frade. Claro que por trás, indiretamente, você tem uma crítica, né, à moralidade das várias instituições sociais, mas nesse caso o frade chega todo tranquilo, achando que vai para o céu, porque ele é um homem que representa a igreja na terra. Chega inclusive acompanhado de sua amante, imagina. Obviamente, em função de toda dessa imoralidade, né, um frade não poderia se casar com ninguém, vai para o inferno também. É o Gil Vicente colocando o dedo na ferida aí, de alguma forma, mesmo que indiretamente, ao comportamento de algumas figuras da Igreja Católica. Depois vem a Brígida Vaz. Quem é a Brígida Vaz? É uma alcoviteira, né? A alcoviteira, no fim das contas, é uma moça que arrumava outras moças para as pessoas, para os homens se casarem, né? Como se fosse ali uma cafetina, digamos assim, que também era prostituta. A Brígida Vaz, ela vai ser julgada e enviada ao inferno porque ela criou 600 virgos. Para você que não sabe o que é um virgo, virgo é um ímen falso. Olha só, então ela entregou mais de 600 moças para se casarem com homens que deram dinheiro para ela, que acharam que as moças eram virgens, mas não eram, tá certo? A Brígida ainda tenta seduzir o anjo, o que piora a situação dela, e ela vai para o inferno mais uma vez. Mais uma vez não, né? Vai para o inferno direto. Depois da Brígida Vaz chega o judeu. O judeu chega e aparece com o seu bode. O judeu já chega diretamente indo para o inferno, para a barca do inferno. E chega lá, nem o diabo o aceita, porque ele estava com um bode. Nessa circunstância aqui, ele tenta, né, subornar o diabo, imagina, o judeu tenta subornar o diabo para ir para o inferno, né? No fim das contas, muito na onda do que estava acontecendo na época, pensar no reinado de Dom Manuel, que vai de 1495 até 1521, os judeus eram considerados pessoas que não eram do catolicismo, né? Foram expulsos de Portugal, aqueles que se converteram, os chamados de cristãos novos, enfim, o Gil Vicente traz aí uma tonalidade político-ideológico, mas fundamentalmente religiosa. No fim das contas, o judeu acaba indo para o inferno, mas o bode não vai poder entrar na barca, ele vai ser rebocado, tudo bem? Depois do judeu aparece o corregedor e o procurador. São figuras representantes do poder judicial. Eles também vão para o inferno porque, segundo o diabo, eles utilizaram a justiça, que deveria ser algo, né, justo, né, a favor de si próprio. É interessante pensar, né, que figuras do judiciário estão sendo mandadas para o inferno porque fazem justiça a favor de si próprio. Pensa como isso funciona até hoje, né? Juízes, corregedores que no fim das contas têm ali um grau de seletividade no que decidem julgar. Depois, bom, esses aí vão para o inferno, segundo Gil Vicente. Depois vem o enforcado acha que vai para o céu e tal, porque foi enforcado, mas vai pro inferno também por conta de ter sido um corrupto em vida. Então o Gil Vicente já está pensando aí na corrupção também. Os últimos a chegarem ali são os 4 cavaleiros. 4 cavaleiros que lutaram nas cruzadas do lado do cristianismo, né? E esses cavaleiros, então, o diabo tenta levá-los para o inferno, porque eles cometeram assassinatos de guerra, mas o anjo diz assim, não podem vir para o céu, porque se vocês mataram em nome de Deus, vocês vão ser perdoados, né? Não sei se isso tem um certo grau de ironia,
né? Eu leio dessa forma, imagina, né? Você matar pode, se for em nome de Deus, matar não pode, mas se for em nome de Deus, tudo bem, vai para o céu, né? Então Gil Vicente de alguma forma encerra aí um pouco irônico essa história. Bom, gente, o que é importante então vocês perceberem? Olha, Gil Vicente cria uma peça de teatro, você imagina que você tem que sempre pensar que esse texto é um texto escrito para ser encenado, portanto, né, tem um eu lírico que dialoga-se com um tu, esse tu seria sempre o outro, né, a plateia, no individual ou no coletivo. A estrutura dialógica, então, vai marcar sempre, né, a figura do diabo e a figura do anjo conversando com essas pessoas que chegam, e o mais interessante é que, no fim das contas, todas as imoralidades, né, seja da religião, do poder judiciário, do trabalhador, do homem simples, da prostituta, do frade, enfim, essas figuras todas, praticamente todo mundo vai ser mandado para o inferno, né? E as cenas são hilárias, são engraçadas e no fim das contas a gente ri de tensão, de perceber como as pessoas são hipócritas, né? Como as pessoas são, enfim, falsas na vida, e ali na hora do juízo final elas vão então queimar no fogo do inferno, o alto da barca do inferno. Tudo bem? Gil Vicente. Espero que tenham curtido aí, espero que se forem fazer provas, essas coisas todas, que mandem bem, que lembrem dessas coisas que eu falei, tipo social, da alegoria, né? Enfim, da crítica aí ao comportamento degradado que o Gil Vicente vai então detonando, tá bom? Gente, quem gosta do nosso canal, para que o nosso canal possa crescer, que a gente possa fazer cada vez mais vídeos para te ajudar, se inscrevam, divulga para os colegas aí, clica no sininho para você ser avisado quando tiver vídeo novo, tá certo? Então espero que voltem sempre, até a próxima!